Boa noite, pessoal. Então a gente já vai começar, mas antes eu vou falar alguns recados aqui. A gente pede que durante a apresentação que vocês mantenham a câmera e o microfone desligados. O minicurso ele vai estar sendo gravado e vai ser disponibilizado, eu acho que os 2 dias, no nosso canal do YouTube. Então aí, caso haja qualquer dúvida, a gente pede que vocês não deixem de perguntar pelo chat, que vai ter uma equipe aí à disposição para ir passar essas perguntas para o palestrante. Só relembrando aqui, como foi dito anteriormente no e-mail que foi enviado para vocês, pelo pessoal de qualidade, é importante que todos tenham instalado aí o programa com antecedência. Isso porque é para a gente seguir junto os passos desde o início do minicurso. Então, aí, durante o minicurso, quem tiver interessado também na questão do certificado e do material complementar, que ainda não fez a inscrição do combo, fez a inscrição gratuita, quem quiser o certificado e o material complementar, basta entrar em contato com a gente aqui no chat ou enviar um e-mail para a gente através do e-mail que a gente enviou para vocês, através do e-mail do pessoal de qualidade. Então, agora são 7h07, né? Guilherme, tá tudo pronto aí? Tá sim. Então, beleza. Então, pessoal, a gente agradece a presença de todos vocês, né? E deseja um excelente evento para todo mundo. E agora eu vou passar a palavra para o nosso palestrante, o Guilherme. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Eu vou compartilhar minha tela aqui, Vitor. E eu vou dar uns recados explicar um pouco sobre o que é Power BI. Então, o Power BI é uma ferramenta para visualização de grandes volumes de dados. Basicamente, quando a gente está em alguma empresa ou algum projeto muito extenso, o volume de dados chega a ser tão grande que é impossível ser analisado visualmente por tabelas. Então, a gente conta com o apoio de gráficos e ferramentas mais visuais. O Power BI entra justamente nessa parte, linkar diversas fontes de dados para a gente conseguir ter ideias e gerenciar melhor o negócio. Durante o curso, a gente vai fazer um exemplo prático. Peço que me sinalize a hora que estiver apresentando aqui minha tela. E a gente vai fazer um exemplo prático do Netflix. E pegando alguns dados que foram parte extraído do Netflix e parte vindos de banco de dados da internet. Então, ferramentas como o Kaggle, que é um banco de dados comunitário na internet, ele disponibiliza dados que possam ser trabalhados e usados em exemplos práticos ou até mesmo em projetos reais, dependendo da aplicação. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Ok. Então, eu vou mostrar o resultado que a gente vai chegar amanhã e vocês vão ter a oportunidade de acompanhar comigo e desenvolver o próprio dashboard de vocês. Então, aqui é totalmente interativo. Se a gente clicar para iniciar o dashboard, nós temos todos os insights que a gente construiu, que vai construir, na verdade. Então, estatística do usuário, quantos filmes eles assistiram, quais dispositivos são mais usados, os gêneros, países de origem, a média de avaliação, os dias da semana. Então, a partir disso, a gente consegue perceber que no domingo, na madrugada, é o dia que mais apresenta o uso da ferramenta do Netflix, e a gente vai conseguir construir isso a partir dos dados extraídos de lá. Foi disponibilizado o link para vocês com todas essas bases, então acho que já foi enviado no e-mail de vocês, se vocês puderem pegar, e a partir dela a gente vai construir juntos um novo arquivo do zero.
Ok, essa é a cara do Power BI quando você abre ele. E aqui a gente vai clicar em fechar aqui e vamos importar os dados. O Power BI ele permite que a gente importe dados de diversas ferramentas. Então aqui tem uma lista de dados, de fontes de dados comuns. Então Excel, o conjunto de dados de até outro Power BI mesmo. O Dataverse, que é um banco de dados SQL relacional. O SQL Server, que é outro banco de dados SQL da Microsoft. O Analysis Service, que é uma outra ferramenta Power BI, e assim por diante. Então, a gente consegue extrair até informações de páginas da internet. Então, supondo que você seja um programador ou um analista de um e-commerce, e você quer verificar as variações de produtos dentro de um site, você consegue facilmente, sem utilizar API nenhuma ou nenhuma outra programação mais específica, extrair os dados a partir desse web. A gente vai limitar arquivos Excel e CSV para efeitos de simplicidade. Então, o curso é voltado para pessoas que estão iniciando na ferramenta de Power BI, e esses são os arquivos mais simples da gente trabalhar agora no começo. Então, a gente vem em obter dados e texto/CSV. Aqui a gente vai aparecer uma janela para selecionar os arquivos. Os meus estão numa pasta aqui na área de trabalho chamada Drive. E dentro da pasta Datasets, a gente consegue ter acesso aos arquivos CSV. Vou primeiro importar esse Netflix via um Store e depois o outro. Aqui já tem uma cara de como que a nossa tabela está nesse arquivo. Então, nós temos várias colunas, 10 colunas no total, na qual eu apresento o ID do filme, série, a data, o usuário, a duração, a hora, a classificação, a linguagem, as legendas, se usou ou não, e o dispositivo que foi usado. No de vocês, aqui pode estar outro origem de arquivo, outro conversão. A gente seleciona aqui para o nosso idioma, pelas origens dos nossos arquivos, Unicode, o TF8, que é para reconhecer acentuação e palavras da língua inglesa e portuguesa. Clicando aqui, delimitador. Isso daqui depende do arquivo. Estão falando que não receberam o documento. Se alguém puder mandar o link aí, e acho que o Gabriel ou o Vitor pode auxiliar nisso. Ele vai mandar aqui no chat. Então, aqui a gente tem o delimitador de ponto e vírgula. Isso depende de qual que é a separação do arquivo. E a gente seleciona ponto e vírgula porque esse é o formato se a gente abrir lá o arquivo, como que estão as colunas. É claro que eu já fiz esse processo de abrir os arquivos, dar uma analisada prévia para trazer algo mais fácil para vocês, mas quando vocês estiverem na prática, é interessante vocês abrirem e consultar como que é o formato do CSV, como que é o formato da fonte de dados, para vocês conseguirem trabalhar melhor na importação. Todo mundo conseguiu ter acesso ao Google Drive? E tem alguém que está tendo problema? Para eu continuar aqui, eu percebi que tiram para ir mais devagar. Eu acho que você pode ir um pouco mais devagar, porque a gente teve realmente um problema em relação aos dados. Okay. Mas a gente já está disponibilizando isso para quem ainda não teve o contato aqui pelo chat. Então, a gente está mandando os links agora. Beleza. Qualquer dúvida, gente, pode mandar aí no chat. O Vitor e o Gabriel tá aí para auxiliar a gente. Então, pode me perguntar, fazer as perguntas, que eu acho que é importante durante o aprendizado, tá? A vantagem da gente conseguir fazer isso ao vivo
comparado com outros cursos que você vai ter acesso e é muito mais completo, quer dizer, é óbvio, porque o tempo nosso é muito pequeno. A nossa vantagem é essa, conseguir fazer as perguntas e tirar as dúvidas simultaneamente. Guilherme. Oi. Boa noite. Boa noite. Duas perguntas. Uma, para mim abrir um arquivo, ele tem que ser necessariamente configurado em CSV para ponto e vírgula? Não necessariamente. Aqui no delimitador, a gente tem diversos delimitadores, inclusive personalizado. Então, você consegue identificar qual que é o separador lá no arquivo. E também tem arquivos que são com largura fixa. Então, os dados eles têm um limite exato de caracteres. E aí você pode selecionar também essa opção. Entendi. Outra coisa, agora o pessoal mandou o arquivo do Drive ali, eu fui baixar, ele está dizendo que a extensão não é correta. Tu pode fazer o processo de abrir o arquivo novamente? A extensão do CSV não é correta? Isso. Eu vou cancelar. Se tu puder só fazer esse processo de importar ali o arquivo novamente. Aqui, ó. O CSV é esse daqui. Deixa eu abrir aqui. E eu já te mostro mais ou menos a carinha dele. É legal a gente ver isso. Então a carinha dele tá aqui. Se alguém mais tiver problema em abrir os arquivos, sinaliza que eu disponibilizo novamente, tá? Então a carinha dele é essa. E olha que a gente vai importar para o Power BI. Nós vamos aqui em obter dados. Vai aparecer uma lista. Então, antes eu tinha clicado na setinha aqui, agora eu cliquei de fato em obter dados e aparece uma lista de diversos tipos. O CSV é esse segundo aqui. Então, clicando em conectar aqui, vai aparecer para selecionar a pasta, então você navega, provavelmente vai estar em downloads. Se você extrair do formato zip, você vai conseguir abrir o arquivo aqui e clicar em abrir. Ok, obrigada. Imagina. E aí a gente tem essa configuração aqui. Beleza? O Power BI, ele induz o usuário a clicar aqui em carregar. Essa opção é muito mais chamativa que as outras. Eu recomendo sempre clicar em transformar dados. Por quê? Porque os dados nem sempre estão tratados. A gente vai ver hoje que a maior parte do trabalho de criar um dashboard, um relatório eficiente e que você vai ter ideias confiáveis para o negócio, você clica em transformar dados e vai manipular esses dados, tratar, remover erros para deixar ele no formato mais adequado para se trabalhar. Então, eu já identifiquei alguns erros aqui, ó. O capítulo está meio estranho. A gente vai... Eu vou esperar um pouco vocês abrirem, carregarem. E observem aqui em cima. Nessa barra, é muito parecido com o Excel. Não sei quem já teve contato com o Excel, mas aqui na barra de cima, a gente tem a origem da pasta. Então, tá no C2 pontos, usuário, o nome do meu computador, enfim, o nome da pasta. A gente vai poder criar um parâmetro aqui para deixar essa pasta modificável conforme você mudar o arquivo de lugar. Então, clicando aqui em gerenciar parâmetros, novo parâmetro, e vamos dar um nome para ele. Eu vou deixar ele como pasta. É um nome bem intuitivo. Aqui a gente pode colocar a descrição, origem, dataset. Do tipo, eu vou colocar um endereço da pasta. Então, do tipo texto, eu vou lá, onde estão meus arquivos, e copio essa pasta. No caminho aqui,
e colo aqui. Com isso, a gente vai ter um parâmetro que a gente consegue depois mudar com facilidade, indicando onde estão esses arquivos que a gente vai trabalhar. Vindo aqui em Netflix View History, eu vou mudar até o nome. Então, lista underline assistidos. Muito mais simples. E venho aqui em editor avançado. Ao mesmo tempo que eu vou passar técnicas para vocês de tratamento de dados de modo básico, eu vou também colocar alguns conceitos mais intermediários para vocês conseguirem evoluir rápido no processo de aprendizado. Não são conceitos complexos, vão ser dicas simples de executar, mas que vão avançar bastante no aprendizado de vocês no futuro. Então, clicando aqui em editor avançado, a gente tem o código que o Power BI escreveu para acessar aquele arquivo. Nós vamos clicar aqui na primeira linha, dar um Enter e colocar aqui origem igual o nome que a gente deu lá, pasta e vírgula. E aqui dentro do parênteses e dentro das aspas, a gente vai substituir todo aquele caminho de pasta. Então pode apagar, dando um seta para o lado para sair de dentro das aspas. A gente vai colocar um e-comercial. Esse e-comercial vai servir para juntar os dados. Então, aqui na programação do Power BI, ele entende que isso daí é para juntar uma informação com a próxima e vamos digitar pasta. Gabriel, Guilherme, você poderia um pouco mais devagar? Claro, eu tenho uma dificuldade aqui. Deixa eu ver onde que o pessoal parou. Ok, eu vou... Teve uma solicitação aqui, se puder dar um zoom também. Pode dar um zoom? Eu não consigo isso daqui. Deixa eu tentar mudar a configuração do meu computador. Configuração de exibição. Acho que é aqui mesmo, configuração de exibição. Eu não consigo porque esse computador ele é travado com essas visualizações. E consegue dar um Ctrl mais aqui na janela do Meet. E, Vitor, tenta fazer isso. Gente, eu vou mais devagar. Aqui eu não consigo ter esse contato se vocês estão acompanhando ou não. Eu vou me atentar um pouco mais para o chat aqui. Nem sempre o modo de exibição do nosso Power BI está igual ao seu. Ok. Eu vou cancelar isso daqui e a gente faz depois de novo. Ok. Aqui a hora que a gente acessa, quem clicou sem querer em carregar, veio para essa carinha aqui. Clicando aqui vai ter o transformar dados. Se você clicar aqui, você vai vir para esse visual aqui. Todo mundo chegou aqui? Se alguém teve dificuldade, por favor, fala aí no chat. Larissa, não. Larissa, quer abrir o microfone? Tem duas.
Ok, cheguei. Aqui não aparecem essas barrinhas em azul. Essas barrinhas aqui. Eu vou ensinar vocês a mostrarem essas barrinhas. Fica tranquilo. Deu tudo certo acessar essa janela? Isso é importante, acessar essa janela. Ok, tá. Perfeito. Então tá. Eu vou configurar as exibições com vocês, porque como eu uso isso diariamente, já estão algumas coisas configuradas. Aqui na página inicial, a gente clicando em exibição, vai aparecer esses parâmetros aqui. E deixem desse jeito aqui, ó, distribuição da coluna, são essas barras aqui, o perfil da coluna, que são essas informações aqui embaixo. Mostrar espaço em branco acho que já está padrão. E qualidade da coluna vai ser essas informações aqui. Para aparecer a barra de fórmulas, é justamente essa opção aqui, barra de fórmulas. Ok? Todo mundo conseguiu copiar essa configuração? Pessoal, se apertar F11, parece que melhora um pouco a imagem. Vai aumentar a tela. É que realmente eu não consigo aumentar aqui, tá, gente? Inclusive um ponto de falha do Power BI. Ok, todo mundo conseguiu deixar desse jeito. Vindo aqui de novo em página inicial, a gente clica aqui em gerenciar parâmetros para configurar essa pasta aqui novamente. Então, gerenciar parâmetro, novo parâmetro. Vai aparecer algo parecido com isso. Deixa eu excluir isso aqui. Vocês vão colocar pasta aqui no nome, que é para deixar mais simples do usuário identificar o que esse parâmetro significa. A descrição é opcional, então você pode ou não deixar. O tipo, eu recomendo que deixe em texto para facilitar o Power BI identificar aquela informação para juntar no outro texto. E aqui vocês colam o endereço da sua página de download. E todo mundo conseguiu chegar aqui? Se alguém tiver com dificuldade de chegar aqui, me avisa, que aí eu dou um tempinho para terminar de preencher e dar um ok aqui. Beleza, eu vou seguir aqui. Qualquer coisa, dá um toque aqui no chat. Clicando em OK, a gente vai ser direcionado para essa tela. Aqui você, no futuro, pode mudar o caminho da pasta. Então, a minha pasta está lá na área de trabalho. Se eu mudar para outro lugar, eu vou ter que mudar o caminho da pasta, senão ele não vai reconhecer mais os arquivos. Por isso que eu faço esse processo. Fica muito mais simples quando a gente tem diversas fontes de dados, na verdade, diversos arquivos, a gente conseguir deixar todos na mesma pasta e mudar só esse caminho. É muito menos trabalhoso. E voltando aqui em lista de assistidos, a gente pode clicar aqui em editor avançado. Essa opção vai dar para a gente a possibilidade de editar os códigos, que são essas etapas aplicadas aqui na lateral. Conforme a gente vai ir tratando os dados, vão aparecer várias etapas que a gente pode voltar e editar até manualmente.
Então, vamos clicar aqui em editor avançado. Ok, aparece isso para vocês. Clicando na primeira linha, a gente vai dar um Enter e colocar um nome para a variável que a gente vai substituir, para o nome do lugar que a gente vai substituir. Então, eu vou colocar origem e vou colocar igual ao parâmetro que a gente deu o nome anteriormente, pasta. Por que eu não posso dar o nome pasta? Porque aqui pode dar conflito. Inclusive, dependendo da versão do Power BI, você pode excluir isso daqui. Eu estou fazendo para versões antigas também, tá? Não sei se tem muita gente que já tinha o Power BI instalado, mas a gente excluindo aqui o endereço da pasta, nós conseguimos, a minha versão permite fazer isso, tá? Eu consigo colocar o parâmetro que eu tinha colocado e um end, que é o e-comercial. Na hora que a gente executar isso, ele vai reconhecer que aqui é exatamente o endereço da minha pasta. Caso o seu Power BI seja o mais antigo, coloca a origem aqui que ele vai identificar. Isso daqui foi uma correção feita há algum tempo pelo Power BI. Deixa eu ver se eu consigo habilitar uma lupa aqui. Ok. Só que aqui eu não consigo. Aqui. Então a gente vai ter a origem igual a pasta. Esse comando, acredito eu que todos têm a versão de 2020 para frente do Power BI. Então esse comando aqui não vai ser aproveitado. E a gente vai colocar aqui, ó, pasta e-comercial, aspas duplas, barra e o nome do arquivo CSV que a gente está trabalhando. Pode ser um arquivo Excel, pode ser um arquivo TXT, pode ser qualquer arquivo suportado pelo Power BI. Então, o Power BI mensalmente libera atualizações, então o suporte vai evoluindo conforme essas atualizações vão surgindo. Agora ficou melhor para vocês enxergarem? Ok. Beleza, gente. Eu vou tentar seguir com isso. Se no futuro atrapalhar, a gente vê o que pode fazer também. Vamos dando feedback, tá? Feito isso, a gente pode clicar aqui em concluído e vai aparecer aqui a mesma tabela que a gente estava trabalhando. A única diferença é que aqui agora está com o caminho da pasta. Beleza. Se a tela tiver dividida em apresentações, muda o layout. Tá. Obrigado, Eduardo. Se vocês conseguirem fazer isso que a Eduarda falou no chat, acho que melhora o layout para vocês visualizarem, tá? Ok. E a gente repara que as colunas ali em cima estão sem nomes. Na verdade, os nomes delas estão aqui embaixo, ó. ID, title, date, user. A gente tem dois modos de fazer isso. Podemos excluir essa primeira linha e dar o nome que a gente quer aqui para a coluna individualmente. Ou a gente pode fazer a primeira linha virar o cabeçalho
da nossa tabela. Eu vou optar por esse segundo método. Deu erro quando dei concluído. Data source error. Não foi possível localizar o arquivo. Bruno, eu acho que você pode ter colocado aqui e o endereço com algum erro de copiar, ou até mesmo aqui na fonte, você esqueceu de deixar essa barra aqui, ó. Essa barra e esse comercial. Então, isso daqui é muito importante. E faz esse teste, Bruno, e me fala se deu certo, tá? E a gente volta depois nisso. Voltando, gente. Aqui eu vou fazer a primeira linha virar o nosso cabeçalho, então o nome das colunas. Como que eu vou fazer isso? Eu vou clicar nessa opção aqui em cima, usar a primeira linha como cabeçalho. Clicando nela, os cabeçalhos mudaram e a primeira linha também não existe mais, na verdade ela subiu. E aqui foi adicionada uma nova etapa. Essa nova etapa foi de cabeçalhos promovidos. No futuro, a gente, caso queira editar essa etapa, a gente consegue aqui no editor avançado. Beleza. Então, a gente tem os dados aqui, já tomando forma de uma tabela, como que a gente viria no Excel. Já identifiquei alguns problemas nela. O problema inicial é a gente tem erros de acentuação. Então, aqui, ó, capítulo, ele não identificou o acento. Clicando aqui e clicando em substituir valor aqui em cima, a gente consegue tratar esse erro. Então, capítulo, eu vou substituir por capítulo. Vou colocar o acento que eu esqueci. E a hora que eu der um OK, ele vai substituir todas as palavras que estavam nesse formato por esse, facilitando a gente tratar esses casos. Então, um erro aqui. Aqui ele não identificou qual que é o caractere. Então a gente pode copiar. Vamos remover aquela etapa. E fazer de novo. Deixa eu ver a opção de avançar. Aqui. Então, aquele acento provavelmente não era o tio que a gente conhece. Então, foi substituído aqui e a gente consegue verificar que os itens foram corrigidos. A tela travou para mim. Se puder repetir. Guilherme, qual etapa que deu erro? Tinha sido nessa parte de capítulo por capítulo, mas eu consegui fazer aqui agora, voltou para mim. Obrigado. Beleza. Qualquer coisa, vai falando aí no chat. Então, a gente tem já alguns dados tratados aqui. E aqui a gente vai identificar outros possíveis erros. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Clicando aqui, a gente vai aparecer diversos erros. Então, The Great Father,
Tá certo. O primeiro aqui, Limitless México. Estão aparecendo cadeia de caractere vazias. Vamos ver aqui se aparece algum caractere vazio em branco. A gente não quer nenhum dado em branco. Deixa eu dar uma olhada nesse dado. Então, aqui é um erro do Netflix. Ele liberou alguns dados que não tem o ID, nem o nome do filme ou série que a gente assistiu. Eu vou remover essa etapa aqui, que era só para identificar esse caso. E aqui a gente clicando em ID, que eu acho que é o campo mais indicado, porque o ID tem que ser único, a gente consegue remover os em brancos e remover vazio. Clicando aqui, a gente filtrou todas as linhas nulas e as linhas que estavam com caracteres vazios. Ok. Para a gente trabalhar com datas, nós temos que mostrar para o Power BI que essa é uma coluna de datas. Então a gente seleciona aqui, ó, clicando nesse ABC, a gente vai ter a opção de falar para o Power BI. Isso daqui é uma data. Ok. Vamos analisar a data. Então, a mais antiga. A mais antiga é de 2015 e a máxima é do dia 5/4. Foi quando os dados foram atualizados pela última vez. Então, as datas estão corretas. Não apresentou nenhum erro aqui. Então, gente, se atente quando aparecer esses erros. Essa informação aqui é muito importante. Quando ele identificar que aqui apareceu alguma porcentagem de erro, significa que ele não identificou o tipo do dado ou se tem algum erro naquele dado. Quando a gente vai importar um dataset, que é uma fonte de dados, para o Power BI, a gente tem que ter o cuidado de deixar esses dados sem erros. Então, sempre se atente a esses problemas aqui, que eles vão impactar e poder levar você a tomar uma decisão errada com base num dado falso. Ok, então aqui está certo. A gente tem os dispositivos, os subtítulos, as línguas, as classificações, as horas. Aqui a hora a gente pode transformar em hora. Tem a opção. Ok. Vamos ver aqui. Não deu nenhum erro. O rating, que é a classificação, aquelas estrelinhas que a gente dá no Netflix para o filme, para a série, é do tipo numérico. Então a gente vai selecionar ele do tipo número inteiro. Ok. Também não deu nenhum erro. Nossa base de dados, até o momento, está ok. A gente tratou a maior parte dos erros. Aqui tem o erro do México. Então, se a gente copiar essa informação aqui, e a gente consegue tratar, mas depois, lá na frente, a gente vai voltar nisso. Ok? A data é a data como dia, mês e ano, como eu mudo para mês, dia e ano, caso precise. Arthur, como o nosso Power BI está configurado para o português, aqui vai ser dia, mês e ano por padrão. Mas clicando aqui, a gente tem a opção transformar. O tipo de data a gente consegue e vir aqui, ó. Tipo de dados. Não, clicando aqui, ó.
alterar tipo, número decimal. Gente, essa lupa atrapalha bastante, tá? E aqui usando localidade. Aqui é para você transformar para o tipo de data. Então, caso o seu dado esteja mês de ano e você precisa transformar no tipo de data, você vai usar a localidade e vai selecionar o país de origem desse dado. Caso você queira visualizar o ano, a data, em mês, dia e ano, é uma etapa posterior ao tratamento de dados. Então, não é nessa etapa. Mais para frente, a gente pode voltar nisso e mostrar como que você visualizaria em outro formato. Tudo bem? Ok. Então, a gente vai agora aqui em página inicial e vai vir em nova fonte. Nova fonte... Nossa, eu não estou conseguindo enxergar direito. Texto CSV. Então, clicando aqui, nova fonte, texto CSV, a gente vai selecionar o outro arquivo que foi disponibilizado. Que é esse daqui, IMDb. Abrir. E aqui a gente vai ter já outro tipo de origem de arquivo como padrão. Aqui também outro delimitador, ele entende como vírgula e não como um ponto e vírgula. E aqui a detecção de dados. A gente pode deixar 200 linhas, porque o interessante para nós é, nesse primeiro momento, identificar como que está vindo o formato. Aqui a gente está identificando alguns erros, ó. Alguns caracteres estranhos. Enfim, eu vou selecionar o TF8. Por padrão, a gente sempre seleciona o TF8. Mas depende da origem dos seus dados também, tá? Tudo depende do dado. Então, é lá para trás, Unicode, o TF8. Clicando aqui, a gente já percebe que os dados já foram, em grande parte, tratados. Aqui, caso eu selecione outro tipo de delimitador, vou colocar ponto e vírgula, igual está no outro arquivo. A tabela não reconheceu. Então, de fato, o delimitador é a vírgula. Vou voltar para o tipo vírgula e a gente já tem a tabela mais ou menos igual a outra. É uma tabela maior e que a gente vai ter que fazer o tratamento dela também. Como a gente já está aqui no Power Query, que é o nome desse editor, a gente não vai ter a opção carregar ou transformar dados. A gente já vai dar um OK e vai para a parte de transformação de dados. Ok. Ela foi carregada aqui e eu vou renomear ela, clicando duas vezes nela. Com o botão direito, eu acho que fica mais fácil. Renomear. Então eu vou dar um nome aqui. E dados e MDB, que é a origem de onde eu tirei esses dados, tá? Ok. A gente não vai trabalhar em cima desse arquivo. A gente vai trabalhar em cima de uma cópia dele. Mas primeiro, para facilitar a nossa manipulação dos dados, vamos dar uma editada, uma tratada nos dados mais superficial. Posteriormente, a gente começa nos próximos passos. Então, mesmo caso do anterior,
Aqui a primeira linha era para ser o cabeçalho. Vamos lá em usar primeira linha como cabeçalho e clicar. Pronto. Ele já identificou o tipo, os cabeçalhos, aqui os nomes. Beleza. Como eu já conheço como estão esses dados, a gente vai primeiro remover as duplicatas dos IDs. Então, os IDs, essa é uma tabela que vai falar a classificação do filme, a duração dele, o gênero dele, o diretor, o escritor, enfim, informações só sobre o filme. Então, ele não tende a estar duplicada a informação. Porém, quando a gente vem aqui no ID, a gente vai verificar isso. Então, já primeira vista, a gente identifica nessa barrinha aqui, ó. Nós temos 999 diferentes e 998 exclusivos. Significa que um item está duplicado. Aqui embaixo a gente consegue também, nós só estamos pegando essa amostragem de 1000 linhas. Se a gente colocar aqui e criação de perfil da coluna com base em todo o conjunto de dados, observe, clicando aqui, a gente já mudou. Nós temos agora 5.381 itens, que é a nossa base de dados completa. E aqui tem um ainda que está duplicado. Como que a gente faz essa remoção do item duplicado? Clicando aqui e remover linhas, remover duplicatas. Para isso, a gente tem que identificar se realmente faz sentido remover esse dado ou não. É um campo de ID e eu quero que seja único esse ID, então eu vou remover. Para outras fontes de dados, você vai ter que analisar se de fato faz sentido ou não. Aqui o formato de data, o Arthur até tinha perguntado sobre o formato de data. Aqui a data está diferente, ela está um mês escrito com abreviação e é separado por espaços. Vamos tentar fazer essa mudança dos dados clicando só aqui, ó, em ABC, ou vocês podem clicar na coluna, transformar e tipo de dados aqui também. É o mesmo passo, só muda a posição do botão. Então eu vou selecionar aqui só para diferenciar. E eu vou selecionar o tipo data. Lembra que eu falei que para a gente analisar os erros, olha quantos erros deram. Então eu vou remover essa etapa do tipo alterado e vamos analisar por que deu esse erro. Aqui de cara eu já identifiquei que tem esse N/A. Como tirou o limite de 1000? Clicando aqui embaixo, Guilherme, aqui embaixo tem um limite que você pode escolher entre as primeiras 1000 linhas ou conjunto de dados. Pode clicar aqui em conjunto de dados que vai aparecer todos os dados para vocês. Então, a gente vai remover todos os NAs, porque são sujeiras. O Power BI não identifica esse NA como uma fonte de dados do tipo data. E outros tipos também. Então, a gente vai selecionar da primeira coluna até a última, segurando o Shift. Selecionou, então, toda a base de dados. E a gente vai de novo lá em substituir valores. Ok. Vai aparecer aqui o valor a ser localizado e substituir por.
Então eu vou colocar aqui n/a e eu não vou substituir por nada, eu vou substituir por null, que o Power BI vai identificar como um dado vazio, e vazio é diferente de em branco. O vazio não vai ocupar espaço na memória, não vai ocupar processamento de dados do Power BI. O em branco vai. Então a gente sempre opta por substituir esses dados que deveriam ser vazios por null. E vamos clicar aqui em opção avançada. Coincidir conteúdo da célula inteira. Por que eu vou clicar aqui? Porque caso lá no nome do filme, ou caso aqui tenha uma URL e tenha um pedaço que está escrito assim, a gente não quer substituir, a gente quer deixar. Então, deixando essa opção marcada aqui, em opções avançadas, coincidir conteúdo da célula inteira, a gente ignora esses casos. Vamos dar um OK. Observe, tudo foi mudado aqui. E a gente vai tentar de novo mudar a data de lançamento do DVD. Então, vou clicar aqui e selecionar o tipo data. Já foi. Ele identificou que 9% estão vazios, que é do tipo null, não tem nenhum erro, isso é um bom sinal para a gente. E temos 91 itens válidos aqui. Ok. O que mais a gente pode tirar daqui? A gente pode verificar se há outro campo de data. Então, aqui a gente tem o tipo, a data de lançamento do DVD. Esse box office, ele é o faturamento. Então, se a gente quiser ver o quanto que o filme faturou, a gente consegue aqui. Então, vamos tentar substituir aqui por número decimal fixo, que é do tipo de moeda. Vamos ver se dá algum erro. Não deu. Ele identificou que aquele símbolo de cifrão era um símbolo monetário. Ok? Aqui os ratings. Então, aqui a gente tem em números decimais, nós temos os votos, a quantidade de votos, e aqui a duração. São dados que a gente ainda vai tratar. Release, mesma coisa do data. Vamos deixar do tipo data. Ok. Então a gente tem filme desde 1950 até atualmente nessa lista. Aqui a gente, caso queira somar a quantidade de horas que gastaríamos para assistir todos os filmes, a gente pode remover esse minuto, porque ele não vai conseguir fazer uma soma para esse minuto. Então vamos substituir o valor, espaço min, porque eu quero também remover aquele espaço, e agora vamos substituir por em branco. Ok. Então está aqui do formato ABC, que é o formato texto. Eu quero mudar ele para número inteiro, porque a gente depois pode somar esse valor de minutos. Aqui os ratings, isso daqui eu vou deixar em formato de texto, porque é uma fração e ela já está aqui. Então vamos deixar ela no formato de número decimal. E aqui a Metascore. Vamos analisar. Elas são do tipo
numérico inteiro, então vai de 1 a 100, e a gente pode deixar também em inteiro. E os votos tem um problema. Essa base, ela é uma base americana e a gente enxerga vírgula como número decimal. Então vamos substituir todas as vírgulas por substituir valores, vírgulas, nós vamos substituir por nada. Então, ok? Ok, então a gente já tem a quantidade de votos aqui tratados também. Vamos ter no formato número inteiro, para conseguir somar no futuro esses votos. Ok, a base está relativamente tratada, deu erro aqui, ó. Vamos ver. Quando a gente identifica alguns erros depois que fez o processo, a gente não tem que apagar tudo e voltar. A gente pode ir clicando aqui nas etapas. Então, subindo as etapas, eu consigo identificar que horas deu erro. Tipo alterado, valor substituído. Então, nesse tipo alterado aqui, ele não está identificando que é do tipo moeda. Antes tinha, mas como a gente foi trabalhando em cima dos dados, ele deixou de identificar. A gente vai voltar nessa etapa de cima, valor substituído. Vamos clicar aqui em Box Office. Vamos substituir todas as vírgulas. Então eu estou identificando aqui que essas vírgulas, na verdade, eram para ser pontos. Mas eu vou deixar sem vírgula, sem ponto. E vou também remover esse cifrão, tá? Então, primeiro eu vou remover a vírgula. Vou substituir por nada. E posteriormente, eu vou inserir outra etapa. E vou substituir o cifrão por nada também. Ok, foram acrescentadas 2 etapas aqui, então elas estão fora de ordem, mas não tem problema, gente. Isso aqui é só o nome, depois você consegue mudar, e se você quiser também. E aqui o tipo alterado. Oi. Guilherme, a Vanessa e a Pamela falou que não está conseguindo substituir a vírgula pelo nada. Acho que ele não identificou a vírgula. Minha sugestão é: vem aqui em valor substituído, eu vou vir aqui, eu vou clicar aqui, ó, Box Office, e eu vou tentar achar um valor aqui válido. Aqui, ó, identifiquei. Minha sugestão é: copia essa vírgula aqui, copia ela e cola ela no lugar de digitar a vírgula. Porque às vezes a configuração do teclado não é a mesma, não é o mesmo caractere. Tem esse problema também. E Vanessa e Pamela, se vocês puderem me dar depois um feedback, se deu certo, por favor. Aqui não. Tenta substituir por ponto, mas pode dar sequência. No fim, verifico isso. Não, vamos tentar resolver agora. Tenta substituir por ponto, que não rolou também. Pamela e a Vanessa. Por ponto também não. Estranho. Acho que a vírgula ele não está reconhecendo. O cifrão conseguiu substituir? Tenta o cifrão primeiro. Esse símbolo aqui, ó. Pede valor numérico.
Eu entendi o que aconteceu, Vanessa. Você clicou antes, nessa etapa aqui, valor substituído, antes de tentar fazer essa substituição novamente, porque ele está identificando que o tipo aqui do campo é do tipo numérico. Tenta alterar ele para texto, então clicando aqui você consegue alterar ele para texto e depois fazer essa substituição. Aí ele vai aceitar. Deu certo? Deu, funcionou, obrigada. É porque o Power BI ele é bem chato com relação a tipos de campos. Então, esses tipos às vezes dá esse problema. Então, a gente já tem aqui do tipo monetário, mostrando aqui, e a gente vai fazer uma referência dessa tabela. Por que a gente vai fazer uma referência? Essa tabela a gente vai deixar ela como uma tabela original. Caso a gente queira resgatar depois dados dela, ela já está aqui sem as modificações que a gente vai fazer no próximo passo. Eu vou criar aqui um novo grupo para facilitar. Então, eu vou dar um nome aqui, original, e dar um OK. Vai criar duas pastas aqui, ó, outras consultas e a pasta original. Eu vou arrastar os dados IMDb para original e a lista de assistidos também. A pasta também, fica mais fácil depois. Então, toda vez que você quiser voltar no arquivo original, você consegue voltar a partir daqui. Nós vamos clicar com o botão direito em cima dela e fazer aqui, ó, referência. Não clique em duplicar, clique em referência. Porque quando a gente clica em referência, todas as modificações que nós fazemos aqui em dados IMDb, elas vão ser referenciadas aqui. Eu vou criar outra pasta aqui com outras consultas, embaixo dessas outras consultas, novo grupo, e aqui eu vou criar os arquivos, tabelas, na verdade. Deixa eu colocar o mouse aqui. Tabelas, são as tabelas que a gente vai usar. Dá um OK. Observe que criou outra tabela, outra pasta aqui. Nós vamos arrastar esse dados IMDb2 para dentro dela e vamos trabalhar em cima dele. Eu vou dar outro nome para ele, para ficar mais fácil. Então, eu vou dar aqui, ó, especificação underline filmes. Especificação underline filmes. Vou colocar no plural, né? Fica melhor. Mas você pode colocar com acento, sem acento, ele aceita. Eu tenho a força do hábito de deixar sem acento porque facilita depois nas métricas que a gente vai construir mais para frente. Mas nada te impede, tá? E a gente também vai fazer uma cópia do lista assistidos. Então, fazer uma referência aqui. E vou arrastar aqui para baixo. E vou dar lá de cima. E vou dar outro nome. Nomear. Netflix underline exportação. Ok. Aqui no Netflix exportação, a gente tem de novo a coluna de títulos e que elas estão presentes aqui também. Então, olha os títulos aqui. A gente pode remover, então,
dessa daqui, ó, Netflix exportação. Por quê? Porque a gente quer a menor quantidade de dados possíveis aqui dentro para a gente trabalhar. Então, clicando com o botão direito aqui em cima, a gente consegue clicar em remover. E vamos remover essa coluna. Ok? Beleza. Aqui em especificação filmes, a gente tem o ID, que está lá na frente. E eu vou deixar ele lá no começo para facilitar depois localizar ele, que a gente vai usar bastante ele. Então, vou deixar aqui, primeira coluna. Então, a gente tem o ID que está tanto nessa quanto nessa. Então, a gente consegue fazer em termos de Excel, um PROC-V. Então, buscar as informações da outra tabela para essa tabela, a partir de relacionamentos que a gente vai criar. Eu não quero o ano de criação do filme, então eu vou remover aqui. Ok? Aqui a classificação também, e não me interessa, eu não vou usar ela. A data do lançamento do filme, eu vou querer, então aqui depois eu vou ver qual é o filme mais antigo que eu assisti. O tempo de duração, eu vou deixar aqui. O gênero, eu vou usar ele, mas eu não vou usar agora, então eu vou remover. Remover. Eu vou remover também o diretor, porque aqui nós temos vários diretores e dividindo o mesmo filme. Isso daqui, teoricamente, seriam duas linhas separadas para identificar cada diretor. Por isso a gente tem que remover, porque aqui a gente só quer informação única. Isso é a regra do negócio que a gente está aplicando, tá, gente? Eu já desenhei como que a gente vai fazer o dashboard, então eu sei que a gente vai usar essas informações. Para cada caso, vale analisar se vale a pena remover ou não. Escritor também. Então, eu vou selecionando várias colunas aqui, segurando o conto. Ator, aqui a sinopse do filme. Aqui a língua. Por que remover a língua? Porque tem hora que aparece várias línguas para o mesmo filme. Então depois eu vou separar isso daqui e para ver a língua separadamente. Então eu vou remover já essas colunas. Aqui o país também eu vou remover, os prêmios também. Aqui o pôster eu vou deixar, porque eu vou mostrar para vocês depois. E essa questão dos posters. Aqui o lugar que a gente pegou a classificação dele, a gente não vai usar essa informação. Metascore, a gente pode deixar, caso vá utilizar. O tipo é importante para a gente identificar se é série ou filme. A data de lançamento do DVD pode deixar também. Foi muito agora. Deixa eu ver. A produtora, que é a empresa do filme, eu vou deixar porque ela é única. O site também é único. Essa response eu não
vou utilizar. No Tomator também não. Acho que eu perdi as outras seleções. Perdi. Vou remover aqui rapidinho. E outra coisa que eu tinha tirado é esse Working Source. Ok. Beleza. A gente já tem uma prévia dos dados do filme. Então, aqui a Awards era para remover também, junto com o país. Remover colunas. Ok. Então, a gente tinha muitas colunas e reduzimos a tabela em um número menor. Isso facilita a gente trabalhar com os dados. Beleza. Agora a gente vai de novo lá em dados e IMDb. E vamos fazer outra referência. Essa referência, ela vai vir aqui de novo. A gente vai separar os gêneros. Gêneros. Então, eu vou jogar para cá. Eu já vou adiantando outros passos também, tá, gente? Então, a partir daqui, a gente vai ter outra referência e vai ser os diretores. E também os países que a gente assistiu os filmes. Referência. Nomear países. Países. Eu vou jogar todas essas tabelas aqui para baixo. Tudo certo, gente? Qualquer coisa, se eu estiver indo rápido, se não entender algum passo, fala no chat, por favor. Ok. Então, aqui a gente vai trabalhar em cima dessas 3 tabelas. Diretores, países e gêneros. Eu vou minimizar essa daqui para facilitar. E clicando aqui em diretor, a gente vai selecionar a coluna de diretor, selecionar o Ctrl, na verdade arrasta a barra primeiro, porque senão vai dar problema, e selecionar aqui o MDB ID. Então a gente só quer essas 2 colunas. Como que a gente faz para remover todas as outras? Clicando com o botão direito aqui na última selecionada e clicando em remover outras colunas. Então aqui a gente tem os diretores e a lista dos filmes, os IDs dos filmes. Eu vou remover todos os diretores que são nulos ou vazios. Então, clicando aqui em remover vazio, já vai fazer essa remoção. E aqui a gente tem uma lista dos diretores pelo ID. Só que eu quero separar para saber quantos filmes o Aaron Seltzer fez, ao invés de saber quantos filmes os 2 fizeram juntos. Então eu vou vir aqui e dividir colunas por delimitador. Vai aparecer essa janelinha aqui, ó. Dividir coluna por delimitador. Selecione ou insira o delimitador. Eu quero do tipo vírgula. Caso fosse outro delimitador, a gente pode colocar em personalizado. Eu vou separar a cada ocorrência do delimitador. Então, se tiver mais de um diretor,
ele vai, mais de 2 diretores, quer dizer, ele vai separando em cada coluna um diretor. Com isso a gente consegue separar quantos diretores e participaram daquele filme. E aqui a gente vai clicar em OK. Beleza. Então, a gente retornou 2 colunas. São alguns filmes que têm 2 diretores e a gente, então, retornou 2 colunas com diretores. Vamos selecionar as duas. Então, segurando Ctrl e clicando nas duas, a gente consegue fazer a transformação de colunas para linhas. Vamos clicar aqui. E ó, o que aconteceu? A gente transforma aquelas 2 colunas nesses casos aqui, ó. A primeira coluna são os cabeçalhos. Então eu consigo identificar se esse diretor pertencia à primeira coluna ou à segunda, ou não. E aqui a segunda coluna é a lista de diretor. Essa daqui a gente não vai usar, esse atributo. Então eu vou clicar nela e remover. Ok. Então eu tenho uma lista do ID separado diretor individualmente. Ok? Aqui a gente vai ter dois problemas. O primeiro é... Pode repetir essa última parte. Ok. Então, eu vou vir aqui em dividir colunas por delimitador. A gente tem esses 2 casos. Diretor 1, diretor 2 em 2 colunas separadas. Tá, Amanda? Depois disso, a gente vai selecionar as 2 colunas e clicar aqui em transformar colunas em linhas. Ele vai juntar todas essas 2 colunas na mesma coluna e, consequentemente, vai repetir o ID referente a essa segunda coluna na linha de baixo. Depois que você clicar ali, vai aparecer colunas, essas 2 colunas, atributo e valor. Você pode clicar na de atributo e remover ela. Então, a gente vai ter somente uma coluna de diretor. Eu identifiquei um problema aqui, ó. Tá vendo que esse diretor, ele começa com espaço? Isso daqui é um problema que a gente vai ter que corrigir, porque a gente quer que os dados estejam mais tratados possíveis. Para isso, eu não vou me preocupar agora com o nome da coluna. Eu vou clicar em adicionar coluna. Coluna personalizada. Isso daqui é um pouco mais avançado, tá, gente? Mas é legal vocês aprenderem, porque isso daqui vai facilitar bastante em diversos casos. É um comando bem útil. Então, aqui o nome da nova coluna. Eu vou dar aqui, ó, diretores. E aqui eu vou colocar uma fórmula. A fórmula é teste.trim start. Para que eu dei tab aqui, ele colocou 2 vezes a palavra teste. Às vezes pode dar esse erro, tá? Então, aqui é uma função que ele vai remover todos os espaços em branco à esquerda do texto. Então, eu vou abrir aspas aqui e vou selecionar o texto que eu quero remover. Vou ter que colocar aqui valor. Ok, eu fechei os parênteses aqui e eu vou dar um OK. O que ele fez? Ele criou uma tabela, uma coluna
parecida com a anterior, só que agora, olha esse caso aqui do Stratford Hampton. Ele não começa com o espaço. Então a gente já tem uma coluna tratada já com o nome de diretores. A gente pode remover a anterior. Vou remover aqui. E vou deixar do tipo texto. Ok. A de diretores está pronta. A gente agora precisa fazer para países e gêneros. Para países, eu vou fazer a mesma coisa. Vou selecionar o país e também vou selecionar o Haiti. Lembra de segurar o Ctrl para selecionar as duas colunas. Remover outras colunas. Ok. Então a gente tem quase o mesmo caso. É separado por vírgula e 2 países distintos. Vamos facilitar a etapa anterior? Então eu fiz de um caminho mais difícil primeiro e agora eu vou fazer um jeito mais fácil. Eu vou separar aqui a coluna, clicando aqui ó, em transformar colunas em linhas. Não, desculpa, gente. Eu errei aqui. Vou remover essa etapa. Primeiro eu vou dividir as colunas. Esqueci. Por delimitador. Mesma coisa, a gente vai dividir os países e pelo delimitador dele, que é a vírgula. Mas a gente pode facilitar ainda mais o nosso trabalho. Selecionando aqui personalizado. E aqui vai aparecer um campo para a gente digitar qual que é esse delimitador personalizado que a gente quer. Eu vou colocar uma vírgula e um espaço. Por quê? O espaço que antecede o próximo país vai ser removido. Eu vou deixar a cada ocorrência do delimitador, porque eu quero separar em vários países, e dar um OK. Ok. Então, aqui a gente consegue já ver o caso. Os Estados Unidos aqui não veio com espaço anterior a ele. Eu vou selecionar a coluna 1 até a coluna 4. E agora eu vou lá em transformar e transformar colunas em linhas. Perfeito. A gente conseguiu separar as colunas de países em uma coluna só. Juntar elas numa coluna só. Eu vou remover aqui essa coluna chamada atributo, que a gente não vai usar. E aqui a gente vai renomear o valor. Pode clicar 2 vezes em cima do nome e vamos renomear para países. Ok. Feito isso, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa em gêneros. Então, em gêneros, por último, a gente vai selecionar o gênero. Eu acho que está mais para frente ou mais para trás, não sei. Tá aqui, ó. O gênero está logo no começo. Gênero. E eu vou selecionar também o ID. Segurando o Ctrl, eu vou clicar na coluna e vou remover outras colunas. Ok. Vamos fazer a mesma coisa. Vou dividir a coluna. Agora a gente já sabe um jeito mais fácil de fazer. Então a gente vai optar pelo jeito mais fácil. Vou colocar aqui, personalizado.
vírgula, espaço. E dá um OK. Beleza. E vamos transformar essas colunas em linhas. Em transformar. Vamos aqui em transformar colunas em linhas. E vamos remover a coluna de atributo, porque a gente não vai usar. Tem casos que se usa essa coluna de atributos, tá? Então, tudo depende de como você está, qual dado que você está querendo trazer. E aqui o valor a gente vai deixar o gênero. Gêneros. Eu já deixei em plural os outros, então vou deixar em plural aqui também, para seguir uma padronização. OK. A gente já tem os dados que a gente vai trabalhar. Gêneros, países e diretores, especificações, filmes e Netflix exportação. A gente conseguiu fazer a etapa de tratamento de dados. Então, a gente fez relativamente rápido, geralmente demora cerca de 80% do trabalho de um projeto, é tratamento de dados. Mas como os dados aqui eram relativamente tranquilos de tratar, a gente seguiu com isso. Lembra aquele caso do México na tabela de usuários do Netflix que eu comecei a falar? Ela já foi tratada aqui, ó. Então, como esse arquivo estava de outro formato de codificação, se eu digitar aqui México, ele vai aparecer. México. Vou ter que clicar aqui em carregar mais. Limite de 1000 valores foi atingido. Quando acontecer isso, a gente tem que selecionar todo o conjunto de dados, tá? México. Lista pode estar incompleta. Ele vai demorar aqui, não tá. Acho que a lupa dá algum erro. Ele entende que meu mouse saiu dali. Mas eu vou mostrar depois que a gente carregar então os dados que o México foi tratado também. Beleza, a gente terminou. Vamos clicar aqui em página inicial e clicar aqui em fechar e aplicar. Beleza? Vai aparecer uma janela aqui carregando os dados. Então ele está analisando os dados e carregando para o Power BI e fazendo algumas conexões do modelo. O que são essas conexões? A gente tem 5 tabelas separadas. Elas têm que se relacionar entre si, porque senão uma informação não vai chegar na outra. Ó, temos um erro aqui em lista assistidos, que a gente vai voltar, e um erro aqui em dados IMDb. Ok. Vamos ver se tem mais algum erro. Especificação de filmes e Netflix exportação. Ok. Eu esqueci de fazer uma coisa, gente. Vamos clicar aqui em cima em transformar dados. Para vocês acho que vai aparecer o nome completo. Mas se não aparecer, é a mesma coisa que clicar nesse ícone aqui, ó. Então, na página inicial, nesse ícone aqui, a gente vai remover os dados para carregar. A gente não vai querer trazer os dados originais para o nosso relatório. Eu vou tirar habilitar carga. Então, desabilitar a carga remove a tabela do relatório e qualquer visual que use suas colunas é quebrado. Ok, a gente quer isso. A lista de assistido também. E eu já vou identificar que erros eram aqueles que estavam dando em especificações filmes. Eu vou mudar aqui, ó, coluna com base em todo o conjunto de dados e verificar onde deu erro. Guilherme, várias pessoas aqui comentaram que sua tela travou. Minha tela travou faz quanto tempo?
que agora, né? Travou quando tu clicou no botão para transformar dados. Tá bom. Eu vou voltar então. E vou voltar para essa transformação. Vou parar o compartilhamento e abrir de novo, tá? Ok, beleza. Tranquilo. A hora que estiver aparecendo na tela para vocês, por favor, me dá um toque, Vitor, ou mais alguém. Apareceu para mim aqui. Já apareceu? Sim. Beleza. Então, eu vou descartar a alteração que eu tinha feito. Então, clicando aqui nesse símbolo, a gente vai lá para o transformar dados, que é o Power Query. Eu não quero essa tabela de dados IMDb e a lista de assistidos. São tabelas que a gente usou para trazer as outras tabelas. Então eu vou clicar com o botão direito nela e vou remover habilitar carga. Vai aparecer aqui, ó, um aviso de possível perda de dados. Ok, eu entendo que eu não vou mais trazer os dados lá para o relatório. Eu quero isso mesmo. Continuar. E mesma coisa para a lista de assistidos. Habilitar carga. Eu vou tirar ela e vou dar um continuar aqui. Percebe que ficou em itálico aqui. Significa que os dados não estão sendo levados lá para o Power BI. E eu vou fechar e aplicar novamente. Aqui ele vai mudar. Então, os erros que estavam dando já foram solucionados. Eram justamente esse erro de trazer tabelas duplicadas. E eu vou mostrar quando devemos usar essa opção de habilitar carga. Aqui, ó, Carol, esses campos aqui são as tabelas que a gente criou. Então, quando a gente quer que as tabelas que a gente manipulou lá, tratou os dados, apareçam aqui para a gente conseguir fazer os nossos visuais do Power BI, nós trazemos aqui, ó, as tabelas. A gente habilita a carga. Quando a gente não quer, que são consultas auxiliares, nós não queremos que traga porque ela pesa muito o Power BI, deixa pesado, e dependendo da quantidade de dados, ele demora horas para carregar. Eu já trabalhei com arquivos que demoraram 3 horas para carregar, por incrível que pareça. Então, quanto menos dados a gente trazer para a parte de visualização deles, melhor. A gente sempre tenta trazer os mais importantes, os que a gente vai usar de fato. Então, aqui, ó, todas aquelas tabelas que a gente criou, elas aparecem aqui como tabelas mesmo. Eu vou mostrar para vocês que o México foi corrigido. Então, eu vou clicar aqui, pesquisar México. Acho que ele está sem acento. Aqui, ó. Ele foi corrigido. Então, às vezes a gente consegue ir tratar dados em uma outra tabela que esteja mais fácil e consiga deixar essa informação mais fácil de trabalhar a partir dela, da outra tabela. Eu vou eliminar esse filtro aqui e vou mostrar como que as tabelas se conversam. Então,
aqui no relacionamento. Eu vou tirar o zoom. Tá vendo que elas não têm nenhuma relação entre si? Como que a gente identifica se tem relação ou não? Por meio de setinhas que ligam umas às outras. Eu vou clicar aqui em atualizar agora. Isso daqui é só uma mensagem que o Power BI está aparecendo nessa última atualização, que deixa as tabelas mais bonitinhas aqui, visual. Não interfere em nada, tá? Então, aqui a gente tem a tabela principal, que eu quero analisar os meus dados, o quanto que eu estou assistindo de Netflix, quais dias da semana, quais são os principais filmes que eu estou assistindo. Eu vou vincular com as especificações deles. Então, eu vou procurar aquele campo de ID. Então, ele está aqui, ó. E eu vou arrastar, segurando com o mouse aqui, ó, no ID. Vai aparecer uma relação aqui, ó, uma setinha. Observe esse número aqui, ó, número 1, e esse símbolo aqui, que é um asterisco. Isso significa que travou de novo. Eita, gente. Logo no final do mini curso, eu vou parar o compartilhamento e vou continuar de novo, tá? Vocês estão vendo minha tela? Por enquanto, não. Agora já vai aparecer. Ok. Então, eu vou remover, então. Eu tinha feito relacionamento. Se eu clicar com o botão direito em cima dele, eu posso excluir e posso ir nas propriedades dele. Eu vou excluir e fazer de novo, tá? Então, eu vou clicar aqui em excluir. Vou selecionar de novo o ID na outra tabela. E eu vou selecionar aqui. A ordem de arrastar não importa, então pode ser, eu posso arrastar dessa tabela para essa e vice-versa. Aqui fica mais fácil porque eu já localizei. Agora observe que aqui está o número 1 e aqui está um asterisco. Significa que aqui, esse campo de ID, ele só tem um exclusivo. Então, um exclusivo não. Ele só tem um ID para cada filme. Enquanto que aqui repete e diversas vezes o ID. Então, supondo que eu estou assistindo uma série. A série, o nome é sempre o mesmo. Breaking Bad, Game of Thrones, enfim. Então, o ID tende a repetir numa tabela que eu estou analisando os meus dados de consumo. Aqui não, aqui é a especificação unitária daquela série, daquele filme. Então, ele tem que ser único mesmo. E esse é o melhor relacionamento. A gente só vai encontrar uma chave para um item aqui. Esse é o indicado. Agora, supondo que a gente queira o diretor. Então, eu vou arrastar o ID aqui do filme no ID aqui. Deu uma mensagem erro. Aqui possibilita eu criar o relacionamento e falo, ó, eu estou selecionando da tabela diretores a coluna IMDb ID e eu estou fazendo uma vinculação na tabela Netflix exportação com a coluna ID. Aqui mostra a cardinalidade. Eu tenho muitos para muitos. Então, como um mesmo filme pode ter mais de um diretor, ele pode repetir várias vezes o mesmo código do filme. E aqui dá esse erro. Essa relação tem cardinalidade muitos para muitos. Isso só deve ser usado se for esperado que nenhuma das colunas contenha valores exclusivos e o comportamento significativamente diferente das relações muitos para muitos seja compreendido. O caso que a gente está analisando, eu não quero que tenha uma relação muitos para muitos. Eu quero sempre que tenha
um único diretor, eu vou conseguir vincular o meu filme. Essa relação aqui, ela vai funcionar em alguns casos, se você clicar em OK, mas ela não é o mais indicado. Então, mesma coisa para a lista de países e gêneros. Então, a gente pode ter mais de um gênero no mesmo filme. Então, o filme pode ser de drama e, ao mesmo tempo, ele pode ser de comédia. Ele pode ser uma biografia também com drama, enfim, N gêneros. E os países, eles podem ter tido de origem de vários países. Então, um filme que foi filmado uma parte nos Estados Unidos, outra parte no Canadá, outra parte na Europa. Vai aparecer nessa lista aqui. Como que a gente soluciona esse caso? A gente vai clicar aqui de novo em transformar dados. Ok. E aqui em Netflix exportação, a gente pode selecionar, na verdade, nessa daqui, ó, lista assistidos, que é a melhor, mais indicada. Eu vou fazer uma referência. O que essa referência vai fazer? Ela vai duplicar a tabela e eu vou colocar aqui o nome auxiliar ID. aux_id. E vou arrastar ela para baixo. Essa é uma tabela que eu quero que leve para o Power BI, porque ela vai me auxiliar no relacionamento das outras. Muitas vezes você vai se deparar em tabelas que os relacionamentos são complexos assim. Não é o melhor, então você sempre tenta fazer a normalização desses dados, que é separar em tabelas com chaves unitárias para não ter esse relacionamento muitos para muitos. Porém, como a gente tem pouco tempo e eu demoraria quase 40 minutos para explicar todas as formas de normalização dos dados, depois eu vou passar no final do curso um link que vocês podem acompanhar a normalização de dados, que caso no futuro vocês venham usar, tá? Então, vocês podem assistir esse vídeo e entender como que vocês aplicariam aqui. Nosso tempo é curto, senão a gente aplicaria. Eu vou fechar e aplicar aqui e a tabela vai ser carregada aqui, ó. Carregar, deu alguns erros. O que são esses erros? Eu não me atentei enquanto eu falava com vocês. Eu só dupliquei a tabela. Eu vou voltar lá em transformar. Eu vou vir em aux_id e eu vou deixar só a coluna de ID. Eu vou clicar com o botão direito nela e remover outras colunas. Aqui eu já vejo que tem duplicata. Guilherme? Oi. Tela travou de novo. Travou onde, gente? Um pouco antes da duplicata ali, tava na tela branca. Tá. Então, eu já tinha removido a coluna? Já. Tá. Então tá. Então não perdeu nada. Eu vou compartilhar de novo. E a hora que aparecer, por favor, me avisa. Apareceu aqui. Ok. Então, eu tô vendo que tem algumas duplicatas de ID. E vocês estão vendo? Eu vou remover, deixa eu clicar com o botão direito aqui, remover duplicatas. Então, até agora a gente estava trabalhando com vir em transformar, na verdade, página inicial, desculpa, gente, e remover linhas duplicadas. A gente pode fazer a mesma coisa, clicando com o botão direito aqui e selecionando o... Cadê remover duplicadas? Ah, tá aqui em cima. Remover duplicadas. A gente vai deixar os dados unitários, só um ID para cada filme. Isso daqui vai auxiliar a gente a fazer aquele relacionamento um para muitos, dos dois lados.
ela vai servir como uma tabela intermediária. Muitos cursos não recomendam fazer isso, mas a própria Microsoft recomenda, então é um comando válido. Porém, o mais indicado é sempre a gente conseguir fazer a normalização e deixar IDs únicos em cada uma dessas tabelas, tá? Aí envolvem técnicas, então são 5 técnicas que vocês vão aplicar e no final vai conseguir fazer o relacionamento um para muitos entre todas as tabelas. Ok, então a gente tem a tabela auxiliar e eu vou expandir ela aqui e eu vou conseguir linkar o ID dos países com o ID auxiliar. Percebe? Um para muitos. Aqui eu vou linkar também um para muitos, vai ficar um para muitos, e aqui é a mesma coisa. Ok, vou arrastar essa daqui para cá para deixar mais organizado. Ok, só que tem ainda um problema nesse relacionamento. Vocês podem observar que na tabela eu estou filtrando, eu estou jogando as informações daqui para cá, sendo que eu queria o contrário. Eu quero trazer igual nessa daqui, ó, trazer as informações de filmes para as informações de consumo, que é a minha tabela fato. O nome disso é tabela fato, tá? Então, eu tenho que deixar desse jeito. Só que eu não vou conseguir. O Power BI não vai deixar eu fazer o relacionamento ao contrário. O que eu posso fazer? Eu posso deixar a direção do filtro ambas. Com isso, as duas se filtram. Eu sei que às vezes aparece alguma mensagem aqui falando que isso pode dar um conflito, porém a gente já sabe o que vai acontecer depois de usar essa tabela. Travou. Eu vou compartilhar de novo. Travou aonde? Eu tinha clicado para editar o relacionamento já? Não tinha. Então tá, eu vou voltar lá. Tira a lupa. Tá, eu vou tirar porque agora eu acho que não é muito necessário mesmo. E ela tá me atrapalhando mais que ajudando. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Tá. Tem uma setinha aqui, ó. Se a gente clicar com o botão direito nela e clicar em propriedades, nós vamos abrir a edição do relacionamento. Eu quero aqui direção do filtro cruzado, ambos. Porque uma vai filtrar a outra e isso vai se adaptar ao nosso modelo, que basicamente a gente vai depois verificar, trazer as informações para cá. E aí eu vou conseguir fazer isso em todas as outras tabelas. Direção ambas e direção ambas. Com isso a gente consegue relacionar essa tabela de ID com a nossa tabela de exportação. Então, eu vou relacionar o ID com esse ID e já temos um modelo. Aqui chama Snowflake, na verdade, esse modelo. Se a gente não tivesse esse relacionamento aqui entre essas duas tabelas, esse modelo seria o Star Schema, que é o modelo mais indicado para se trabalhar, tá, gente? Então, sempre busquem algo parecido com isso. Uma tabela entrando na outra, uma tabela entrando na outra. Não evitem esse modelo porque ele se torna cada vez mais complexo e é difícil de relacionar depois os dados no futuro.
Ok? A gente está terminando o curso de hoje, a sessão de hoje. Avançamos exatamente onde estava previsto, que era terminar os relacionamentos. Eu só vou deixar uma carinha aqui para vocês não saírem do mini curso hoje com uma sensação de que eu fiz. Então eu vou colocar já mais ou menos o visual que a gente vai deixar no dashboard e a gente finalizar logo na sequência. Então aqui, e vamos clicar em relatório, que é aqui em cima, clicar aqui no rolo de tinta e selecionar aqui o segundo plano da página. Aqui o segundo plano a gente vai adicionar uma imagem que eu já disponibilizei para vocês. Está na pasta do arquivo do mini curso e aqui dentro de background. Eu vou selecionar aqui background Netflix. Não aconteceu nada, né? A gente vai reduzir a transparência aqui do dado, ele vai aparecer o background. Então ele já está tomando uma cara mais amigável para a gente. E lá dentro da pasta também a gente tem um arquivo chamado tema. Nós vamos pegar esse arquivo tema e importar para cá. Eu vou clicar aqui em exibição, temas, procurar temas. E eu vou selecionar o tema que eu passei para vocês. E abrir aqui. Ele não fez nada, mas vai facilitar muito a nossa construção. Apareceu uma mensagem, o tema foi importado com êxito. Vai facilitar muito a nossa construção amanhã do dashboard. E vamos já ver como que está ficando. Eu vou arrastar um gráfico aqui de barras. Se eu clicar aqui, ele aparece. E eu vou trazer o usuário, user, aqui no eixo. E eu vou trazer aqui o ID. Então, eu vou contar quantos filmes diferentes eles assistiram. Tá vendo que tá aparecendo em porcentagem? Significa que o dado ele não está conseguindo contar. Eu vou tentar mudar aqui o tipo. Então, formato, tipo de dado, número inteiro. Vamos ver se ele conta. Não. Resumir, contagem. Deu algum erro aqui. Deixa eu dar uma olhada. Na verdade, eu vou fazer isso daqui, ó. A gente vai criar uma métrica já para ele, que é o mais indicado, na verdade. Então, a gente vem aqui em página inicial, nova medida, e vamos dar o nome para essa medida. Eu acho que eu vou habilitar a lupa. Já estamos acabando, tá, gente? Ok. Aqui a nova medida. A gente vai dar o nome dela de quantidade filmes. Na verdade, vou colocar quantidade IDs, tá? Porque aqui a gente tem séries e filmes. E eu vou colocar uma fórmula chamada calculate. Eu vou explicar ela com mais detalhes amanhã, tá, gente? Só para não passar muito do horário hoje. Eu vou colocar ela e eu vou colocar uma fórmula dentro dela chamada count rows, que é, na verdade, uma fórmula para contar quantas linhas tem na tabela. Então, eu vou selecionar a tabela, que o nome é Netflix. Aqui, ó, já apareceu. Se a gente clicar aqui, 2 pontos, 2 vezes,
fechar o parênteses e fechar aqui, a gente vai ter a métrica, quantidade, aqui ó, quantidade, IDs, e eu vou arrastar ela para o campo de valores. Número inteiro, ele está formatado para porcentagem estranha. Vamos colocar um parâmetro aqui dentro dessa fórmula para forçar ele a não filtrar por usuário. O Calculate ele possibilita a gente colocar vários filtros dentro da nossa fórmula. Então a gente vai selecionar o filtro All Users. Então aqui aparece a coluna Users da tabela de Netflix. Vamos dar um Enter. E ele era para ter separado aqui por quantidade. Então, não sei o que aconteceu. Eu vou verificar esse caso aqui. Inclusive tinha dado certo ontem, mas erros acontecem toda hora hoje quando a gente faz tratamento novo de dados. Beleza. A gente pode encerrar a aula por aqui hoje. Amanhã a gente já volta nesse caso e a gente constrói o dashboard do jeito que estava. Então eu vou salvar aqui. Teste 4. E amanhã a gente pode continuar. Alguém tem alguma dúvida? Não deu certo aqui, isso daqui amanhã eu trago a resposta aqui que estava acontecendo. Provavelmente é o tratamento, o tipo de dado, tá? Só uma... Não sei se todo mundo estava na hora que eu mostrei, mas a gente vai chegar num formato parecido com esse daqui que eu vou mostrar. Alguém tem alguma dúvida? Tudo certo até agora? Deu para acompanhar? Beleza. Então, a gente vai ter algo parecido com isso daqui amanhã. Então, essa tabela aqui, eu joguei um campo diferente, mas que a gente vai verificar amanhã, tá? Beleza, gente. E agradeço vocês. Eu passei um pouco do horário hoje, mas acho importante a gente sair com alguma coisa já em mente o que a gente vai conseguir fazer amanhã, tá? Espero vocês todos amanhã e boa noite. Boa noite, a gente agradece você, Guilherme. Pessoal, a gente está disponibilizando aí, só relembrando, o formulário de presença. É muito importante que vocês preencham esse formulário. E também a gente vai estar disponibilizando essa gravação no nosso canal no YouTube, né, que é... Vou colocar aqui o chat. É o CREA Júnior Minas Núcleo Uberlândia. E a gente vai fazer o possível para poder mandar isso por e-mail para vocês. Então, fica assim. Amanhã a gente começa o módulo 2 do minicurso. E qualquer dúvida que vocês tiverem de ontem, de hoje para amanhã, vocês tragam ou manda por e-mail também. A gente vai estar repassando para o Guilherme. Beleza, gente? Então, boa noite. Bom resto de noite para todo mundo aí. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, até mais.